Olá, vamos iniciar mais um conteúdo da série de vídeos que eu estou postando para vocês sobre matemática financeira. Este vídeo é sobre juros simples. No regime de juros simples, a taxa de juros incide somente sobre o valor presente, sobre o capital inicial, ou seja, não incidem juros sobre juros, ok? Os juros são constantes e proporcionais ao capital inicial. É sempre o mesmo durante todo o período. E a taxa de juros e o prazo devem estar sempre na mesma unidade temporal. Por exemplo, se a taxa for mensal, o período deve ser expresso em meses. Se a taxa for anual, o período deve ser expresso ao ano. Se a taxa for trimestral, o período tem que ser expresso ao trimestre. As fórmulas de juros simples são: juros simples é igual capital inicial vezes taxa vezes prazo. Lembrando que essa taxa, para usarmos esta fórmula, vai estar sempre expressa em porcentagem. Então, é preciso dividir por 100 para depois utilizar esta fórmula, tá? E essa aqui é a função do primeiro grau do juros simples, porque o juros simples é uma função linear, portanto, uma função do primeiro grau, expressa por FV, que é o valor futuro, é igual ao PV, valor presente, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa vezes o prazo. Vejamos que a taxa e o prazo aqui estão multiplicados, tá? E para nós encontrarmos o valor futuro, basta somarmos o valor presente mais os juros. Vamos para o primeiro exemplo. Determinar os juros, então eu quero saber qual que é o valor dos juros e o valor de resgate, FV. Lembrando que valor futuro, montante, valor de resgate é a simbologia FV. De um empréstimo, valor presente, capital inicial, é tudo PV de R$100, com uma taxa de juros simples de 10% ao mês, por um prazo de 3 trimestres. Então, nós temos aí os dados, né, da minha situação problema. Vejamos, a primeira coisa, temos que analisar se a taxa e o prazo estão na mesma unidade temporal. Olha aqui está o mês, aqui está o trimestre. Não pode. O prazo e a taxa sempre devem estar na mesma unidade temporal. Um trimestre tem 3 meses, então eu vou multiplicar aqui por 3 para dar em forma de meses o meu prazo. E agora eu vou aplicar a fórmula do juros simples. Juros simples é PV vezes a taxa vezes o prazo. Malu, mas eu poderia aplicar a fórmula FV igual a PV 1 mais I vezes N? Sim, poderia, tá? Não tem problema nenhum. Mas daí você encontraria o FV primeiro e depois a diferença do FV com o PV me dá o valor do juro, tá? Mas aqui eu vou usar esta fórmula, depois eu faço um outro usando a outra fórmula. Ó, 100 vezes. A taxa é 10%. Temos que dividir essa taxa por 100, 0,10.
vezes o prazo, que agora é 9, né? Porque eu transformei 3 trimestres para meses, que são 9 meses. Então, eu tenho aí 100 vezes 0,10 vezes 9, que vai me dar um juros de R$ 90. Então, olha, se eu apliquei 100 com uma taxa de 10% num prazo de 9 meses, eu obtive um juros de R$ 90. Então, eu resgatei no final deste período o meu capital mais os juros. Portanto, eu resgatei R$ 190. Simples, né? Juros simples é bem fácil. Olha aí, ó. Como que o dinheiro se comporta ao longo do tempo? Então, nós temos aí, no primeiro mês, R$ 100, a uma taxa de 10%. Então, no primeiro mês, eu obtive 10% de 100, R$ 110. No segundo mês, 10% do capital inicial, que é R$ 100. Eu não vou fazer 10% de 110, porque aqui trata-se do juros simples. E a taxa de juros sempre incide em cima do capital inicial. Então, eu vou fazer 10% em cima de 100 no segundo mês, que vai me produzir mais R$ 10. Juntando com o valor anterior, vai me dar 120, né? E assim por diante. Ó, no terceiro mês, 10% de 100, 10, um acumulado de 130. Então, percebam que, olha aqui, os meus juros mensais é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Por que que é sempre o mesmo? Porque a taxa de juro incide em cima do capital inicial, que é R$ 100. E olha o gráfico desse juro simples. É uma função do primeiro grau, portanto, é uma reta, é um gráfico linear. Então, é o comportamento do dinheiro ao longo do tempo. Ele cresce linearmente, porque a função do juro simples é uma função do primeiro grau. Olha aqui. A taxa e o prazo, ó, são proporcionais, né? Eles estão multiplicados, né? Então, olha aí, o gráfico é uma reta. Um exemplo 2. Um investidor aplicou a quantia de R$ 500. Então, PV igual a R$ 500. Valor de aplicação, capital inicial, valor investido é sempre o valor presente em um fundo de investimento que opera no regime de juros simples. Após 6 meses, portanto, o meu prazo é de 6 meses. Vejam que eu estou recolhendo as informações da minha situação problema, para depois eu ver o que eu vou fazer, tá? No regime de juros simples, após 6 meses, o investidor verificou que o montante, valor futuro, capital final é sempre FV de 560. Qual a taxa anual, olha aqui, hein, de juros deste fundo de investimento? Primeira coisa, taxa e prazo sempre na mesma unidade temporal. Se ele quer a taxa anual, o meu prazo tem que estar ao ano. Então, 6 meses é meio ano, tá? Não posso deixar de fazer isso, ok? Agora eu vou aplicar a fórmula do juros simples.
fórmula completa, né? Essa aqui. Quanto que é o meu FV? 560. Quanto que é o meu PV? 500. Vezes 1 mais a taxa, não sei, é o que eu estou procurando, vezes meio, que é o meu prazo. O 500 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 560 dividido por 500, que é igual a 1 mais I vezes meio. 560 dividido por 500 vai dar 1,12, que é igual a 1 mais I vezes 0,5. O 1 eu vou passar para lá subtraindo, que ele está somando, eu vou passar subtraindo. Então, vai ficar 1,12 menos 1 igual a I vezes 0,5. Então, aqui vai ficar 0,12 igual a I vezes 0,5. Então, a taxa vai ser 0,12 dividido por 0,5, que vai dar 0,24. Multiplicando por 100, 24% ao ano, ok? Bem simples, né? Um outro exemplo. Determine o valor do capital, quando ele quer saber o PV, que é aplicado durante 14 meses a uma taxa de 6% ao mês, me rendeu juros de 2.500. Então, olha, aqui a minha taxa e o meu prazo já estão na mesma unidade temporal. Então, tá tudo ok. Já a fórmula, eu vou usar a fórmula dos juros. Por quê? Porque eu tenho os juros aqui, ó. Eu não tenho o meu FV. Então, eu vou usar a fórmula dos juros para encontrar o PV. E se ele tivesse perguntado o PV e o FV, você encontraria o PV, somaria com o valor dos juros e estaria encontrando o FV. Então, os juros é 2.500, o PV é o que eu estou buscando, a taxa sempre dividindo por 100 para colocar na fórmula, vezes o prazo que é 14. Então, nós vamos ter 14 vezes 0,06 vai dar 0,84. Então, vai ficar 2.500 é igual a PV vezes 0,84. Então, o meu PV vai ser 2.500 dividido por 0,84, que vai dar 2.976,19. E se eu quisesse saber o FV, eu somaria o PV mais os juros, que ficaria 2.976,19 mais 2.500, um FV de 5.476,19, ok? Bem simples, bem fácil. Um exemplo 4, olha. Qual é o tempo, qual é o prazo de aplicação para que um capital triplique, considerando uma taxa de juros de 2% ao mês? Então, ele quer que o capital triplique de valor. Então, ele quer que o montante
fique 3 vezes maior que o capital que foi aplicado, tá? Então, na hora que ele vai, se você aplicou 100, por exemplo, ele quer retirar 300. E ele quer saber quanto tempo ele tem que deixar aplicado esse capital para que ele triplique de valor, para que ele vire, por exemplo, 100, vire 300, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a fórmula convencional do juros simples. A fórmula, eu falo completa, fórmula completa do juros simples. O FV é 3 vezes o PV, que é igual o PV 1 mais 0,02 vezes o prazo. Vou passar esse PV dividindo. Então, vai ficar 3PV dividido por PV é igual a 1 mais 0,02N. Vou cancelar esses dois, então vai ficar 3 é igual a 1 mais 0,02N. Passo 1 subtraindo, então vai ficar 3 menos 1 igual a 0,02N. Então, vai ficar 2 igual a 0,02N. N é igual a 2 dividido por 0,02, que vai me dar um prazo de 100 meses. Por que 100 meses, Malu? Porque minha taxa está ao mês. A taxa e o prazo sempre na mesma unidade temporal, ok? E por fim, calcule os juros simples. Calcule os juros simples de 1.200, de um capital, né, de 1.200, a uma taxa de 13% ao trimestre por um prazo de 4 meses e 15 dias. Agora, hein, Malu? Lembrando, taxa e prazo sempre na mesma unidade temporal. Se a taxa está ao trimestre, o prazo eu vou colocar ao trimestre também. Um trimestre tem 3 meses. E 4 meses e 15 dias? Quantos trimestres tem? Se você tiver dificuldade, faça uma regra de 3, tá? Mas 4 meses e 15 dias vai dar um trimestre e meio, tá? Um trimestre e meio. Se você tiver dificuldade, faça uma regrinha de 3, que você sai dessa, tá? Por que um trimestre e meio, Malu? Porque 4 meses, um trimestre tem 3 meses. 4 meses, um trimestre, sobra 1 mês e 15 dias. Um mês em 15 dias é a metade de um trimestre. Então, um trimestre e meio. E aqui eu vou aplicar a fórmula dos juros. PV vezes I vezes N. Então, juros é igual a 1.200 vezes 0,13 vezes 1,5. Então, juros é igual a 1.200 vezes 0,13 vezes 1,5, que vai dar 234. Ok? Facinho, né, gente? Juros simples é bem fácil. Então, aguardem os próximos vídeos, né? O próximo vídeo
eu vou postar será sobre os comandos básicos da HP, e depois, logo após, eu já vou postar de juros compostos. Deixe o seu comentário se você tem interesse em algum conteúdo em específico. Compartilhe com seus amigos. Deixe o seu like neste vídeo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!